continua falando sobre os desdobramentos do caso Master. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, presta esclarecimentos neste momento ao Senado. A audiência na Comissão de Assuntos Econômicos deve ser marcada por questionamentos sobre a atuação do Banco Central diante da crise envolvendo o Banco Master. O presidente da comissão, senador Renan Calheiros, já afirmou que ainda há muitas dúvidas sobre o papel da autoridade monetária no caso. Quem acompanha a sessão e traz os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Marília Ribeiro. Marília, conta para a gente, movimentação na casa, tá tudo parado, esperando ainda a fala do Galípolo, ele já falou? Como é que tá aí? Conta para a gente. Bom dia, boa tarde já. Falando, Neila, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Contexto nessa terça-feira. Gabriel Galípolo chegou ao Senado Federal por volta das 10 horas da manhã para poder participar de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, onde ele deve prestar esclarecimentos aos senadores, principalmente sobre o caso do Banco Master e também sobre o Banco Regional de Brasília, o BRB. Neila, ele fala neste momento, no primeiro momento ali, a fala de Gabriel Galípolo foi focada principalmente no trabalho feito pelo Banco Central. Ele destacou a questão da taxa de juros e toda a sua gestão à frente do BC. Agora ele está respondendo a questionamentos feitos pelos senadores voltados ali, debruçados ao Banco Master. De acordo então com Gabriel Galípolo, o Banco Central, a autoridade monetária, está com uma certa dificuldade de fazer liquidações devido ao grande número de liquidações que aconteceram de 2025 até 2026. Além disso, ele também destacou que o uso do dinheiro de fraudes por Vocaro chama atenção, mas ele acaba minimizando aí o Master ao sistema financeiro, chamando aí de terceira divisão. Essa afirmação foi feita logo agora pela manhã. Gabriel Galípolo ele explicou que o Banco Master era relativamente pequeno para oferecer um risco sistêmico. Na mesma época, é importante a gente trazer aqui que Daniel Vocaro, dono do Banco Master, ele foi preso em uma operação que mirava, então, a venda dessas carteiras falsas ao BRB. Com isso, Gabriel Galípolo disse que concorda que está consternando as pessoas, mas que não é passiva em relação à dívida do Banco Master e que foi feito com dinheiro. Um banco S3 na terceira divisão do futebol do sistema financeiro não oferece risco sistêmico. É menor de 0,5% de patrimônio, que é o total desse sistema, fecha aspas. Essa foi a fala de Gabriel Galípolo. Ele, nesse momento, ele continua falando lá. É importante a gente também trazer destaque, Neila, sobre a fala de Renan Calheiros, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Ele falou a respeito, então, de instalação de CPMI, de CPI do Banco Master, acabou alfinetando o presidente da Câmara dos Deputados, que no último fim de semana, durante a corrida dos 200 anos da Câmara dos Deputados, afirmou que vai seguir todo o procedimento, todo o rito que a Câmara dos Deputados pede para a instalação de uma CPI, que é o quê? Aguardar a fila, que nós temos aí mais de 5, 6 pedidos de instalação de CPI, então será necessário respeitar essa fila, já que no Senado Federal, os parlamentares dentro da Comissão de Assuntos Econômicos aproveitam também para pressionar Davi Alcolumbre para a instalação de uma CPMI para investigar as fraudes do Banco Master. Gabriel Galípolo continua na Comissão de Assuntos Econômicos, que depois dele, Neila, vai fazer votação de requerimentos voltados aí ao grupo de trabalho que foi criado dentro da comissão para poder investigar o Banco Master. Requerimentos esses que nós devemos ter aí convocações de mais pessoas envolvidas no caso do Banco Master. Nós seguimos aqui no Senado Federal acompanhando, então, essa audiência do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Neila. Marília, deixa eu aproveitar que você está falando com a gente sobre isso. Eu não sei se você vai se lembrar o assunto e não é nem essa a minha questão. Mas, se eu não me engano, há pouquíssimo tempo, o Galípolo esteve no Congresso Nacional para falar de Banco Master. O Galípolo não está fugindo de falar sobre isso, né? Ou seja, essa não é a questão para ele. Ele fala abertamente sobre o assunto. Eu me lembro que ele teve uma reunião com o presidente Lula
E o Galípolo chegou a citar a fala do presidente Lula nessa sessão, nessa audiência no Congresso Nacional. E não tem muito tempo isso. Eu não entendi por que é que ele foi convocado mais uma vez para falar de Banco Master na Comissão de Assuntos Econômicos. Teve alguma declaração sobre isso no início dessa sessão? Neila, Galípolo chegou a destacar, viu, que desde o começo do ano ele chegou a vir ao Senado Federal 3 vezes. Uma delas, essa que você acabou de citar, na CPI do crime organizado, que tinha como relator o senador Alessandro Vieira, que a gente lembra que no finalzinho ali dos trabalhos, assim como a CPMI do INSS, a CPI do crime organizado focou principalmente no Banco Master. Isso por conta das operações que estavam sendo deflagradas na época e também por conta das prisões que estavam acontecendo. O senador Alessandro Vieira chegou a afirmar que o Banco Master se trata ali de uma organização criminosa e por isso que era importante sim ouvir o Banco Central. Por quê? Porque o Banco Central que fez a liquidação do Banco Master lá na primeira fase da Operação Compliance Zero. Em novembro do ano passado, a operação aconteceu no dia 17 de novembro e no dia 18, o Banco Central liquidou o Banco Master. Galípolo chegou a mencionar, sim, Neila, durante essa CPI do crime organizado, uma agenda que o presidente Lula teve com Daniel Worcaro, que não foi divulgada, foi um encontro fora da agenda. Ele disse que o encontro do presidente Lula com Daniel Worcaro fazia parte ali, porque o presidente Lula recebia outros presidentes de outros bancos também. Mas ali por parte, eu lembro que na época na base governista não ficou muito bem ali essa resposta dada por Gabriel Galípolo, mas o jogo seguiu, ele acabou confirmando sim essa agenda do presidente Lula com Daniel Worcaro, mas ele, de acordo então com o Gabriel Galípolo, essa é a terceira vez que ele vem ao Senado Federal e diz que está à disposição de vir quantas vezes forem necessárias. Marília Ribeiro, obrigada pelas informações direto do tapete azul e do Salão Azul do Senado Federal. Aproveito para chamar o intervalo para quem está nos assistindo aí nos canais da LG Channels, na Fast TV, mas você que nos acompanha no YouTube, continua com a nossa programação normal.